Boa noite, meu nome é Letícia e eu sou monitora do módulo de Humanidades, Bioética e Antropologia Médica. É, eu vou fazer uma monitoria online com vocês. Essa monitoria ocorrerá em duas aulas. Essa é a primeira aula, vamos ter a segunda. Antes de começar a aula, eu quero falar um pouco com vocês sobre alguns recados que a coordenadora de vocês, Mariane, pediu que eu passasse. O primeiro, que a atividade ela vai ocorrer no dia 23, a quinta-feira, às 14 horas, e ela será realizada na mesma plataforma que vocês já conhecem, que é a do Google Classroom. Então, vocês vão entrar lá no dia e a atividade já vai estar lá disponível para vocês. Lembrando que é necessário que o aluno tenha uma câmera funcionando no dia da prova, no momento da prova. Caso esse aluno não tenha uma câmera no computador disponível, ele pode utilizar seu celular. Então, ele entra no Hangouts com o celular e entra no Google Classroom com o computador. E vai ser importante a utilização do computador, porque o ensaio ele vai ser composto de duas partes. A primeira parte vão ser questões, e a segunda parte será uma dissertação que vocês terão que realizar, que terá cerca de 40 a 50 linhas obrigatórias, com uma duração de 3 horas para toda a atividade. A atividade toda terá uma nota de 40 pontos, sendo a primeira parte 10 e a dissertação 30 pontos. Na próxima aula eu vou falar mais um pouco sobre essa dissertação, então é importante que vocês assistam a próxima aula também. Lembrando que vocês poderão realizar consulta de material físico, que é caderno, anotações, mas vocês não poderão utilizar materiais eletrônicos. Então, por isso, a câmera ela deve estar ligada para que o tutor fiscalize isso. O tempo vai ser de 3 horas, como eu disse, uma tolerância de 15 a 20 minutos, para que o tutor garanta que todos os alunos tenham submetido a tempo a sua dissertação. Lembrar de conferir senha e usuário antes do início da atividade, alguns dias antes, para que vocês não tenham problemas durante a atividade. Então, começando a monitoria de agora, o roteiro vai ser considerações sobre o Código de Ética Médica, Bioética e Humanidades. Na próxima, a gente vai abordar os outros assuntos do módulo. Eu tive que dividir porque a aula ficaria muito grande, então ficaria bastante longa e seria complicado. Vocês vão ver que é uma aula que pode ser um pouco cansativa, porque a gente precisa falar sobre os artigos específicos. Muitas vezes os artigos eles estarão na íntegra na aula e aí vou ter que ler para que a gente possa entender. Mas rapidinho a gente termina. Então, sobre o Código de Ética como um todo, só para iniciar, ele teve participação de setores da sociedade e da classe médica. Ele vai mesclar um código moral com um código administrativo e que vão regular as práticas da profissão. A última atualização ela entrou em vigor no ano passado, em 31 de março. Como todo mundo sabe, o Código de Ética ele é composto de capítulos. Eu selecionei dentro dos capítulos os artigos que eu achei mais importantes e os que têm maior frequência em prova, que eu acho que são bastante importantes, assim, lembrar para vocês. Então, começando aí do primeiro, a medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. Então, sem discriminação envolve não ter discriminação de raça, não ter discriminação de gênero, dentre outras. O paciente ele deve ser enxergado e respeitado em sua totalidade. E isso é imperativo para a classe médica. O próximo compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Então, o médico ele é obrigado, ele tem o dever de se atualizar. O médico ele não pode formar e parar no tempo. Aquele médico que forma não estuda mais, não se atualiza. Pelo contrário, é obrigatório que o médico se atualize e saiba o que está ocorrendo no mundo médico, sobre sua especialidade e na medicina como um todo. Então, aí no próximo, o médico ele guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. Então, a relação médico-paciente ela deve ser baseada no sigilo profissional. O médico ele não pode abrir sigilo das informações daquele paciente
seja para sua família, seja para qualquer pessoa, exceto em casos específicos. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre a relação com a família, mas aí especificamente dos casos previstos em lei. Então, caso a abertura daquele sigilo ou aquele sigilo esteja infringindo a lei de qualquer forma, o médico ele pode abrir o sigilo, mas só nessas situações. Aí no próximo a gente tem que nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou instituição pública ou privada limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Aí eu trouxe uma frase para a gente poder exemplificar, que é a frase: o protocolo do hospital não permite. Por que eu coloquei essa frase? Justamente pelo fato de o médico ele poder se encontrar na situação de, por exemplo, determinado paciente ele precisa realizar algum exame que seja de maior complexidade naquele hospital, de acordo com os estudos daquele médico, com os artigos que ele leu e de acordo com sua experiência profissional, embasada cientificamente, claro, ele acredita que aquele exame ele deva ser realizado para aquele paciente, mas de acordo com o protocolo do hospital, aquele exame não deve ser realizado para aquela doença específica. O médico ele não deve ser conivente com essas situações. Então, se ele acredita, se ele tem embasamento científico, ele deve lutar e não permitir que isso ocorra, né? A instituição ela não deve limitar esse conhecimento do médico nem a sua escolha. E no próximo artigo a gente tem: no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas. Aí eu trouxe a droga anticâncer para a gente discutir um pouquinho esse artigo. Não sei se vocês lembram, um tempo atrás surgiu essa droga anticâncer, que muitos pacientes oncológicos eles foram aos consultórios solicitar a prescrição dessa droga. E é importante a gente lembrar que, caso determinado medicamento, determinado exame, ele não tem embasamento científico para ser prescrito, para ser realizado, ele não deve ser realizado, não deve ser prescrito pelo médico. Ele deve ter um embasamento, ele deve ter artigos ou livros que comprovem o benefício daquela droga para aquele paciente. Então, uma droga anticâncer é um exemplo de uma droga que a gente poderia livremente nos recusarmos a prescrever, porque a gente sabe, ao longo do desenvolvimento aí dessas informações que a gente teve aí ao longo do tempo, a gente viu que era uma droga que não tinha embasamento para ser utilizada. Então, nesses casos, a gente pode sim se recusar. Aí a próxima: nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Aí eu coloquei medidas heróicas porque é uma coisa bastante importante. O paciente terminal, o paciente que está numa situação irreversível, que está na finitude de sua vida, esse paciente ele não deve ser beneficiado com medidas heróicas ou medidas, medicamentos, métodos diagnósticos, seja o que for, métodos esses que não prolongarão com qualidade de vida a vida desse paciente ou trarão algum tipo de sofrimento. Então, a vaidade, digamos assim, do médico nessa situação, ela não deve existir. Ele deve cuidar desse paciente na sua finitude e utilizar-se dos cuidados paliativos nesse momento, né, que são bastante importantes, e mais à frente, na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre eles. No capítulo 2, ele fala sobre os direitos dos médicos, os artigos que são importantes, eles falam sobre que é direito do médico apontar falhas em normas, contratos e práticas internas nas instituições em que trabalhe, quando julgarem indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, a paciente ou a terceiros, devendo comunicar ao seu conselho regional e à comissão de ética da instituição que ele trabalha. Ou seja, o médico ele não deve ser conivente com práticas que vão de acordo com
com os direitos dos pacientes e de terceiros que estiverem ali naquele local. Ele não deve ser conivente com isso e, além de não ser conivente, ele tem o dever, né? Ali é o direito, mas é um direito revestido assim de dever, tem o dever de realizar a denúncia, né? O direito, o dever de realizar essa denúncia. O próximo, que é aí o artigo 4, recusar-se a exercer sua profissão, é direito do médico, recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente. A própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional e à Comissão de Ética da sua instituição. Aí eu coloquei duas frases que são importantes, que eu achei que exemplificam bem, que são a primeira aí, que é a "e não tem desfibrilador, o problema é seu". Sabe aquele médico recém-formado que vai trabalhar numa cidadezinha pequena, dá plantão noturno, chega, não avalia quais são os materiais que estão disponíveis ali para aquele plantão, chega um paciente em parada cardiorrespiratória, o médico começa a reanimar, percebe que não tem desfibrilador, o paciente vem a óbito, e aí, a culpa vai ser de quem? Vai ser do hospital que não tem desfibrilador ou vai ser sua? A culpa vai ser sua, porque você aceitou trabalhar naquela instituição sabendo que não tinha desfibrilador. Ah, mas eu não sabia. A culpa continua sua, porque quando você chegou, você não avaliou se aquela instituição tinha as condições necessárias para a sua atividade. Então, isso é bastante importante. Outra situação também que a gente vê bastante em ambulatório é a de você deve atender X pacientes por dia. Muitas vezes acontece de instituições que elas sinalizam para o médico que eles devem atender uma quantidade absurda de pacientes por dia para aumentar a produtividade. O médico ele não deve estar de acordo com essa situação, porque ele sabe que vai prejudicar o seu paciente, né? Então, a quantidade de pacientes por dia significa que o médico ele pode ter possíveis erros de prescrição, por falta de tempo e etc. E, de qualquer forma, caso isso aconteça, a culpa vai ser do médico e não da instituição, porque o médico aceitou trabalhar naquela situação. Aí no próximo artigo, então, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Aí eu trouxe uma questão que é até polêmica, mas é importante a gente estudá-la para que a gente grave essa parte, que fui vítima de violência sexual e quero realizar o aborto. E aí, o médico pode se recusar a realizar o aborto dessa mulher ou não? Bom, nesse caso, ele pode sim, ele pode recusar de realizar, caso isso seja contrário aos seus valores, ao que ele julgar que for correto. Mas ele só pode se negar a realizar caso ele encaminhe essa paciente para quem faça. Porque a gente sabe que na legislação, a mulher que foi vítima de violência sexual, ela tem o direito de realizar o aborto. Então, o médico pode negar, mas ele tem que encaminhar para quem faça. Exceto se for urgência e emergência. Então, a paciente, ela chega com hemorragia, às vezes uma paciente vítima de violência sexual que tentou realizar um aborto em clínica clandestina ou tentou realizar aborto em casa, utilizando de medicamento, o famoso Citotec, né? Aí você tem que atender, não adianta, por mais que você seja contra, você tem que atender essa paciente e realizar o aborto se ele for necessário ali no momento. Que eu trouxe uma questão para vocês que eu achei bastante importante e que também vai abordar um assunto que é polêmico, né? Então, vou ler aqui para vocês rapidinho. Um homem de 45 anos, assintomático, que apresenta tumor renal, procura atendimento em consultório médico, portando o documento que o identifica como testemunha de Jeová, informando que não deve ser submetido à transfusão de sangue. O documento foi registrado em cartório e enumerados todos os motivos pelos quais o mesmo tem o direito de não realizar a transfusão.
é provável que esse paciente seja submetido a tratamento cirúrgico, pois essa alternativa terapêutica aponta melhor sobrevida. Ele se nega a receber a transfusão, caso seja necessário. Então, qual seria a conduta baseada nos princípios éticos positivados na última versão do Código de Ética Médica Brasileiro? Então, aí a gente tem um caso que ele é muito discutido em tutoria, em prova, na mídia, que é o caso dos pacientes testemunhos de Jeová que se recusam a realizar a transfusão sanguínea. Aí a gente tem um paciente que é paciente de eletivo, né? Não é um paciente que está em urgência, isso é bastante importante a gente ressaltar, que a gente tem uma diferença grande aí. É um paciente que vai realizar um procedimento eletivo com o médico e se recusa a realizar a transfusão caso seja necessário. A gente percebe aí, pela alternativa, pela situação, que a cirurgia ela pode demandar sim uma transfusão de sangue. E aí, o médico, o que ele tem que fazer nesse caso? Então, alternativa A, não dar certeza ao paciente que não transfundirá o sangue e realizar o procedimento cirúrgico. Garantir ao paciente que tentará ao máximo não transfundir, mas transfundir se necessário. Tentar dissuadir o paciente da sua crença religiosa para o bem da saúde. Realizar o procedimento cirúrgico e, se necessário, transfundir, informando a família. Negar-se a realizar o procedimento e orientar o paciente a procurar o médico. Então, a gente volta aí numa questão que a gente já até discutiu aí nos slides atrás, que é o médico poder negar-se a realizar um procedimento, desde que ele encaminhe para quem vai fazer e que o paciente não esteja em urgência. Então, a gente percebe aí que esse paciente ele não está em urgência e emergência, vai realizar um procedimento eletivo. Então, a alternativa aí que fala sobre não dar certeza, a gente já exclui nesse princípio, porque o médico ele não deve ter dúvidas ou talvez com o seu paciente, ele tem que ser correto e ser certo nas suas decisões. Alternativa B também, garantir que tentará ao máximo não transfundir, mas transfundir se necessário não, porque ele acabará indo contra o que o paciente pediu, né, lá na frente, e ele, sendo que ele aceitou realizar algo que ele não aceita, que ele vai de acordo não vai de acordo com o que ele acredita. Aí, na alternativa que a gente acha mais interessante, que vai ser essa alternativa A, negar-se a realizar o procedimento e orientar o paciente a procurar outro médico. Então, como eu já disse antes, ele pode se negar, desde que ele encaminhe para um paciente, para outro médico, caso não seja urgência e emergência. Porque se a gente tiver essa mesma situação, um paciente testemunho de Jeová, que chegar no hospital, que esteja grave, um paciente chocado, um paciente que precise de transfusão sanguínea, o médico ele deve transfundir. Viu? Mais à frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas isso é bastante importante. Capítulo 3. Responsabilidade profissional. Então, é vedado ao médico causar dano ao paciente por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência e negligência. Isso daí é importante, que a gente sabe que são as 3 questões que podem acusar o médico de erro médico, né? Que deve ser baseado em uma dessas 3, que é imperícia, imprudência ou negligência. No artigo 2, delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica. Eu coloquei uma frase aí até engraçada, que acontece bastante. Sim, não acontece bastante, mas acontece, né? Que é o fecha aí pra mim. Vamos supor, a gente está tendo uma cesariana, um paciente realizando uma cesariana, o obstetra, ele fez a cirurgia, fez a retirada da criança, e na hora de fechar a pele, ele fala pro enfermeiro, fecha aí pra mim que eu tô saindo. Proibido, porque a gente sabe que a sutura ou esse ato cirúrgico desse obstetra, ele é exclusivo da profissão médica. Então, a gente não pode delegar a outro profissional. Mas esse enfermeiro hoje já tem anos de prática, ele trabalha muito tempo, ele trabalha melhor, fecha melhor que muito médico. Não adianta, a gente não pode delegar. Caso dê algum problema, a culpa vai ser do médico que delegou essa função ao profissional que não deveria, né? Aí no artigo 7 a gente tem
que é vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Aí eu coloquei a greve porque isso é bastante importante. Aí às vezes acontece. Vamos supor que a categoria, os médicos, eles entraram em greve em determinada cidade, em determinado estado. O médico tem o direito, o trabalhador ele tem o direito de realizar greve. Entretanto, o médico ele tem o dever de atender urgência e emergência. Ele não pode deixar a urgência e emergência de lado. Então, ele pode fazer greve, pode. Mas se ele trabalhar naquele serviço de urgência e emergência, ele não deve se negar a atender. É vedado ao médico afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave. É o famoso vou almoçar e já volto. Vamos supor aquele médico que é o responsável pelo CTI, fez uma avaliação geral, acha que os pacientes dele tá tudo bem, vá 10 minutos, vou ali buscar meu almoço e já volto. Não deixou nenhum médico no lugar que tenha conhecimento de ação naquele momento, ele está errado, ele não pode. No artigo 9, deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento, que é o famoso espere aí que eu já estou chegando. Ou seja, o médico ele não pode deixar o plantão sem que o seu colega chegue. Então, ele só pode deixar o plantão no momento em que tiver outro médico no seu lugar, para que ele possa passar o plantão e ir embora. No próximo artigo, receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de CRM da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos. É o famoso o que está escrito aqui mesmo. Lembrando que a letra de prontuário, a letra de receita, ela deve ser legível. O médico ele é obrigado a fazer documentos que sejam legíveis para a população como um todo. E ele também tem que se resguardar nessa questão de assinar documentos em branco, folhas de receituários. A gente não assina cheque em branco, né, sem preencher. É a mesma coisa. Você não pode assinar uma folha, colocar seu carimbo, seu CRM, sua assinatura, sem que saiba o que esteja sendo receitado ali. Porque a gente sabe que isso pode ter várias consequências. Aí a gente tem o artigo 15, que ele fala sobre descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. Aí no parágrafo 1, no caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários. O médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com nenhum dos seguintes objetivos, que é criar seres humanos geneticamente modificados, criar embriões para investigação, criar embriões com finalidade de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras. Aí a gente tem um exceto, que no caso dessa escolha de sexo, o médico ele só poderia realizar esse teste de sexo caso fosse uma doença geneticamente conhecida. Um exemplo é uma hemofilia. Um pai hemofílico, a gente sabe que ele vai gerar filhos do sexo masculino hemofílicos. Então, nesse caso, a gente poderia fazer um teste genético no embrião antes da fecundação e fecundar somente embriões do sexo feminino. Mas só nesses casos, nos outros não pode. Artigo 16, intervir sobre o genoma humano, é vedado, né? Com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, incluindo-se qualquer ação de células germinativas que resulte na modificação genética da descendência. Ou seja, não pode fazer clone, não pode modificar óvulo. No capítulo 4 aí, a gente fala sobre direitos humanos, é vedado ao médico deixar de denunciar práticas de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-los, bem como ser conivente com quem os realize, ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. Ou seja, o médico não pode participar de nenhuma atividade que vá prejudicar o ser humano de qualquer forma, nem ensinar técnicas que possam prejudicar o ser humano.
No próximo aí, deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa considerada capaz física e mentalmente em greve de fome ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la. Ou seja, aquela pessoa, aquele paciente que entrou em greve de fome por seja qual motivo for, você não deve pegar, ir naquela pessoa, obrigá-la a se alimentar, porque é um direito da pessoa ter aquela atitude. Mas caso aquela pessoa se transforme em uma urgência, seja perca a consciência ou esteja em uma situação em que tenha risco iminente de morte, você deve sim agir. Então, no próximo aí, a gente vai falar sobre a relação com pacientes e familiares, que essa parte é bastante importante, que também cai muito em prova, que é vedada ao médico, artigo 31, desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. Aí eu coloquei uma frasezinha, uma questão que é bastante importante para a gente discutir, que é o caso de há jurisprudência para condenação de médico que não realizar, em caso de urgência e emergência, algumas ações. Como isso acontece? Vou dar o exemplo dos pacientes que são testemunhas de Jeová. Aí fala que é vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a execução de suas práticas diagnósticas, salvo em caso de risco iminente de morte. Se o paciente estiver em risco iminente de morte, vamos supor, o testemunho de Jeová teve um acidente automobilístico, teve uma perda de sangue considerável, chega chocado, precisa de realizar a transfusão, se o médico não realizar essa transfusão, existe jurisprudência para condenar esse médico. Ou seja, vários casos já aconteceram similares a isso e muitas vezes o médico foi acusado, porque ele está infringindo o seu código de ética. Porque em caso de urgência e emergência ele tem que agir, independente da crença religiosa do seu paciente. Mas, nos casos em que não seja urgência e emergência, como no caso que a gente viu lá atrás, o médico ele tem o dever de respeitar a condição do paciente. Caso transfira, para outro médico. No artigo 33, deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em caso de urgência ou emergência, quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo. Um exemplo aí que eu coloquei foi o médico no avião. Sabe aquele voo que você pega? Você é médico formado, uma pessoa passa mal no voo, você é o único médico ali naquele local, você é obrigado a atender aquele paciente. Porque se você deixar de atender, você vai estar infringindo o seu código. No próximo artigo aí, deixar de informar o paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação ao seu representante legal. Aí a gente tem aquele caso famoso do paciente com Alzheimer, que a esposa não quer que o paciente saiba que ele tem uma demência, etc. Esse assunto é bastante polêmico, porque é difícil esse julgamento de o paciente, de que essa comunicação ela possa provocar dano ou não para o paciente. Então, muitas vezes acontece de você concordar com a esposa, no caso de um paciente, por exemplo, com Alzheimer, e esse paciente, em algum momento de lucidez, que a gente sabe que esses pacientes é uma degeneração que ocorre ao longo do tempo, né? Esse paciente muitas vezes pode até processar o médico por não ter contado para ele sobre a sua condição, muitas vezes o médico, por não contar, deixou de dar oportunidade para aquele paciente ele realizar seus últimos desejos ou mudasse alguma coisa em sua vida. Então esse artigo em específico ele é bastante polêmico, mas o que fala sobre ele é justamente isso, que em casos de que a comunicação possa provocar dano, você poderia deixar de informar. No artigo 41, abreviar a vida do paciente é vedado.
ainda que a pedido deste ou do seu representante legal, que é o caso da eutanásia. É proibido realizar eutanásia. Mas no aula que vem a gente vai falar um pouco mais sobre eutanásia, ortotanásia e distanásia. Mas, a princípio, é isso. No próximo capítulo, doação e transplante de órgãos e tecidos. É vedado ao médico, artigo 43, participar do processo diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador quando pertencente à equipe de transplante. No artigo 44, deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes dos exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplantes de órgão. Então, esse capítulo, ele está diferente do código antigo, né? Ele fala especificamente da doação de transplante de órgãos. Então, lembrar que o médico ele tem que ser o mais ético possível no que diz respeito aos transplantes, não pode suspender meio artificial para reduzir o tempo de vida desse paciente para que ele possa realizar doação de órgão. Por exemplo, um paciente que só vive por aparelhos, o paciente que está entubado, em coma há muitos anos, então é vedado ao médico essa prática. Também na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a legislação do transplante. No capítulo 7 a gente fala da relação entre médicos, é vedado ao médico desrespeitar a prescrição ou tratamento de paciente determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente. Então, o médico, você realizou uma prescrição de um paciente, outro médico, ele não pode chegar e mudar a sua prescrição, salvo se essa mudança ela for benéfica para o paciente. E também deve ser informado ao colega que essa prescrição foi alterada. E também é vedado ao médico deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente. Por exemplo, um médico foi realizar, um ginecologista obstetra enviou um paciente para um especialista em reprodução humana. O paciente realiza a reprodução, o serviço, o trabalho com o casal e quer continuar seguindo com seu pré-natal. Não pode. Ele deve fazer a contra-referência desse paciente para o seu médico de origem para que ele possa continuar com o seu tratamento. No próximo capítulo, fala sobre sigilo profissional. No artigo 73, ele fala que é vedado revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício da sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito. Aí a gente tem um exemplo da esposa com HIV que não quer que o cônjuge saiba. Isso daí é bastante importante porque a gente sabe que a omissão dessa informação ela pode ter consequências graves para o esposo, o cônjuge dessa paciente. Então, o médico ele deve sim informar esse cônjuge. E permanece essa proibição para, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido, na investigação suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a um processo penal. Vamos supor, um paciente que provocou um aborto e no consultório te fala que ele provocou aborto. Você não pode chamar as autoridades e denunciá-lo para a polícia falando que provocou aborto porque não é proibido pela lei. Você não pode, você tem que manter o seu sigilo profissional. Nesse artigo também ele é importante, um artigo que cai muito em prova, que é revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que esses tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais e representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano. É o caso do adolescente de 16 anos que solicita prescrição de anticoncepcional. Questão também muito batida em prova, né? A gente sabe que se o paciente já tiver discernimento, se ele sabe o que está acontecendo com o seu corpo, se ele sabe sobre a relação sexual que ele está tendo, se tem consentimento, e se o médico julgar que o paciente entende isso tudo, ele não deve abrir o sigilo para pai, para mãe, para familiar, seja para quem for.
Próximo artigo: é vedado também revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigências dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados. Então, o médico que é convidado para avaliar os profissionais daquela instituição de trabalho, ele deve dizer se o trabalhador ele está apto ou não. Ah, mas eu quero saber qual doença que esse empregado tem. Ah, ele tem alguma doença sexualmente transmissível. Ah, ele tem HIV. Você só vai dizer se ele está apto ou não. Caso você julgue que aquela doença ou aquele problema ele possa afetar ou possa prejudicar seus colegas de trabalho naquele exercício daquela profissão individual, você poderia abrir mão do seu sigilo. Mas nas situações em que você não julgue que esse paciente ele possa estar causando dano ao outro, você só vai dizer se ele está apto ou não. Documentos médicos, deixar de elaborar prontuário, o prontuário deve conter todos os dados e cabe ao médico substituto elaborar o sumário de alta. Esse aí fala mais sobre prontuário médico, que a gente já sabe que tem que estar bem completo e que ele deve ser guardado pelo médico, pela instituição que ele trabalha, mas o paciente a gente sabe que ele tem acesso a esse prontuário caso ele solicite, né? Falando sobre ensino e pesquisa médica, é vedado ao médico manter vínculos de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos, quando houver método profilático ou terapêutico eficaz. Um exemplo seria uma pesquisa de um novo antidiabético oral. Você pode usar placebo? Nesse caso, a gente sabe que a gente não vai poder usar, porque a gente sabe que a gente já tem tratamento para diabetes bem estabelecido. Se a gente quer testar um novo antidiabético oral, a gente tem que utilizar no grupo controle, se for um estudo grupo controle e grupo teste, a gente tem que utilizar nesse grupo um antidiabético que já seja consagrado e testar um novo antidiabético no outro. A gente não pode deixar de tratar um paciente e utilizar placebo nesse paciente. No próximo artigo, publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado. Isso daí é médico aquele médico, acontece com muitas pessoas, né, que o pessoal escreveu o artigo, paga para colocar o nome no artigo e publica o artigo, mas ele não participou do seu artigo, da realização daquele artigo. É vedado, não pode. E, no último capítulo, as disposições gerais, os médicos que cometerem faltas graves, eles serão sujeitos, né, a sanções e, caso isso cause dano irreparáveis também à sociedade, eles poderão ter o exercício da sua profissão suspenso. A gente sabe que tem várias ordens aí de punição médica, né? Agora eu vou falar um pouquinho da bioética aqui. O que a gente tem que falar da bioética? Os princípios básicos são bastante importantes, né? A gente sabe que a bioética ela se baseia em 4 pilares, que é a autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e equidade. Na autonomia, é importante a gente ressaltar o respeito à individualidade, consentimento livre e esclarecido, proteção a grupos vulneráveis, pesquisa com seres humanos. A gente tem que respeitar a individualidade de cada ser humano, a gente tem que ter o consentimento livre e esclarecido, ou seja, aquele paciente que vai participar ou que vai fornecer, vai autorizar o seu CID ou que vai participar de determinada pesquisa, ele tem que estar ciente de tudo o que está acontecendo, ter autonomia de escolher se ele quer participar ou não, assim como deixar de participar de pesquisa, seja durante o desenvolvimento dessa mesma, ele pode abandonar a qualquer momento, ele tem essa autonomia, então a gente tem que respeitar. Beneficência, a gente sabe que é fazer o bem, sempre ponderar risco-benefício, muitas vezes, às vezes a gente tem ações que elas podem causar risco, mas se o benefício ele for superior ao risco, a gente está respaldado na beneficência e na bioética para realizar aquele ato. Procurar o máximo de benefício e o mínimo de dano. Não maleficência, não fazer o mal e garantir que danos previsíveis sejam evitados. Então, a gente tem conhecimento, a gente sabe que determinada ação de alguma pesquisa ou determinada ação clínica, ela vai causar algum dano e que você sabe que existe um medicamento que pode evitar, que existe algum comportamento que possa evitar, você
tem que garantir que esses danos eles sejam evitados se eles forem previsíveis. Justiça e equidade, saber sempre sobre a relevância social da sua pesquisa, as vantagens para os sujeitos da pesquisa, minimizar ônus para sujeitos vulneráveis. Coloquei aqui uma situação, uma questão também para a gente exemplificar esses princípios, que é um médico orientou a mãe sobre a necessidade de determinada medicação não fornecida pelo SUS, explicando seus benefícios e possíveis efeitos adversos, esclarecendo que utilizá-la seria o ideal para a criança, permitindo que ela optasse pelo uso de medicação fornecida gratuitamente ou pela droga que deveria ser adquirida. Por confiar na opinião do profissional, decidiu por comprar. A atitude do médico nessa situação considerou qual o princípio da bioética. Então, aí a gente tem uma situação de uma mãe que leva sua criança ao PSF, a um ASF, e que a gente tem duas opções de medicação. Uma medicação cara, comprada na farmácia, e uma medicação oferecida gratuitamente. As duas podem ser utilizadas para tratamento? Podem, mas às vezes a medicação comprada ela tem superioridade, de acordo com estudos, etc. Nesse caso aí, qual o princípio que a gente mais levou em consideração quando o médico deixou que a mãe escolhesse, optasse por qual medicação ela gostaria de utilizar? Então, no caso aí, o mais importante vai ser a autonomia, porque ele não desrespeitou a autonomia da mãe, porque ela pode decidir se ela tem condições ou não, se ela quer ou não comprar a medicação, ou se ela quer usar a medicação gratuita. E a bioética, ela nasceu nos Estados Unidos, e alguns fatores foram importantes que contribuíram para o surgimento, que foi o desastre de Lubeck e o estudo de sífilis, né, que ocorreu em 1932. Em 1929, o desastre de Lubeck foi sobre a vacinação de tuberculose, que ela foi realizada em algumas crianças e que essa vacina estava contaminada com o bacilo da tuberculose. E esse evento resultou na morte de 77 crianças. No estudo de sífilis, foi um estudo realizado nos Estados Unidos também, entre 1932 e 1972, para entender a história natural da sífilis. Nessa situação, 399 homens negros portadores da doença foram estudados e não tratados com a penicilina, que durante a realização do estudo já estava sendo usada na sífilis, e esses pacientes eles não foram tratados com a droga. E esse estudo ele visava avaliar qual era a história natural da sífilis. Então, como a gente ainda não tinha bioética antigamente, a gente sabe hoje que isso aí seria uma infração gravíssima, né? A gente não pode deixar de atender um paciente, de utilizar uma medicação, caso ela exista para o paciente. Então, por isso que essas questões que elas culminaram no surgimento da bioética. Aí a gente tem uma cronologia aí que em 1971 o Potter, que é o pai da bioética, ele publica um livro e vai trazer essa bioética para o assunto, para a tona, né, para a discussão. Depois disso foi criado um instituto por um médico obstetra. Foi a partir daí que a bioética ela teve seu conceito incluído em dicionário, enciclopédia, e a partir daí ela foi crescendo o estudo da bioética e culminou no que temos hoje com essa declaração, né, universal sobre a bioética e os direitos humanos da Unesco. E essa parte é bastante importante, porque é essa parte, porque o seu estudo é importante, essa parte que é a interpretação do que a gente estuda, né? Que normalmente é o que a gente precisa ter, as ferramentas que a gente precisa saber, para que a gente possa ter uma boa dissertação, uma boa conversa e um bom entendimento sobre o assunto. Trouxe uma questão que, inclusive, ela está no módulo de vocês. Eu usei uma referência também do módulo de vocês para explicar um pouquinho sobre o motivo da importância desse estudo da bioética. A primeira é qual o instrumental analítico para a tomada de decisões em uma situação clínica. Então, vamos supor, um médico recém-formado, ele chega para trabalhar numa estratégia de saúde da família e ele recebeu X quantidade de recursos para ser distribuídos para alguma área de seu ESF, que a gente sabe que a gente tem várias áreas, né? Várias áreas
dentro de uma área de abrangência, né? E aí, como que o médico ele vai ter esse julgamento? Como que ele vai decidir quem deve ser beneficiado, quem não deve? Isso que é o instrumental analítico para tomada de decisões, que é o instrumental, que é aquilo que o médico precisa pensar, do que ele precisa se utilizar para que ele possa tomar uma decisão, para que ele possa ter um julgamento correto. Eu utilizei aí o livro do Sérgio Rego, que é a Bioética para Profissionais de Saúde, que creio que vocês tenham visto no módulo, né, um livro até bastante importante, e ele traz sobre aspectos teóricos e práticos que eles devem ser importantes para o médico e auxiliam nessa tomada de decisão, nesse julgamento clínico dele. Sobre os teóricos, o primeiro é ter clareza sobre as abordagens descritivas e compreensão dos conflitos. A segunda, fazer uma abordagem dedutiva e indutiva do raciocínio que será legitimado como decisão. E o terceiro, fazer uma avaliação pragmática dos meios, fins e agentes envolvidos. Então, o médico, ele deve, antes de pensar nos conceitos práticos ou de levar à prática, de chegar à conversa com alguém, de convocar sua equipe, de tomar uma decisão, ele deve perpassar pelos aspectos teóricos. Ele tem que ter clareza nas suas abordagens, na compreensão de conflitos. Nesse caso, por exemplo, do médico que precisa tomar uma decisão na sua estratégia de saúde da família, ele deve compreender bem a situação da sua região, ele deve compreender bem a situação da sua área de abrangência e da sua população, conhecer bem sua população, fazer um raciocínio em cima disso, fazer uma avaliação dos meios e dos fins envolvidos, quais seriam as consequências daquela decisão, para que ele possa ir para os aspectos práticos, que também são compostos, também estão presentes no livro, que são a intuição, é útil no início do raciocínio moral, ou seja, é aquilo que a pessoa traz consigo, que é a sua intuição, aquilo que ele julga como correto de acordo com seus princípios, com tudo que ele trouxe de bagagem durante sua vida, durante seus aprendizados, que é a intuição inicial. Ela é bastante útil, porque muitas vezes ela pode ser guiar, né, um pensamento que tenha um bom fim. A razoabilidade, que ela vai falar sobre qual a aplicabilidade daquilo ali. No caso, por exemplo, que eu já estou dando o exemplo da estratégia de saúde da família, qual seria a aplicabilidade daqueles recursos naquela região? Será se as pessoas dali elas teriam um benefício real com aquilo? Será se realmente é adequado para aquela população? E por que não seria adequado para outra? Por que determinada população teria preferência sobre outra? Outra questão é exemplificação. Exemplos para enriquecer o argumento, então ele precisa lançar mão de exemplos, lançar mão de estudos, lançar mão de sua carga, da sua bagagem teórica, da sua bagagem prática, para que ele possa sustentar sua argumentação de uma possível decisão. Analogias também, que é para reforçar argumentos. A gente tem a ladeira escorregadia, que são quais seriam as consequências da sua decisão, que são bastante importantes serem analisadas antes de uma determinada decisão. A questão do advogado do diabo, que seria de você refletir sobre os seus próprios argumentos. Você chegou, pensou, reuniu todo o seu conhecimento, chegou em determinado assunto, mas naquela situação você deve voltar em todos os seus argumentos, reavaliá-los e refletir. Porque muitas vezes uma segunda visão, uma terceira visão, ela possa ter alguma alteração importante sobre aquele fato. Busca de compromisso, que é a busca do entendimento efetivo entre as partes envolvidas. Então, a ação já foi feita, a ação já está sendo realizada, ou a ação já foi decidida, você tem que buscar que as pessoas que trabalham com você, na SF, por exemplo, elas têm que entender o porquê, o motivo, o entendimento efetivo do porquê você ter escolhido determinada área em detrimento de outra, pelo exemplo que eu estou dando. Então, terminando, falando sobre humanidades, a gente sabe que, falando um pouco sobre desumanização e humanização, né, o Flexner, ele deixou um legado que
importante quando ele realizou o seu relatório, né, o famoso relatório de Flexner, que falava sobre a fragmentação do estudo do ser humano. A gente sabe que hoje em dia isso vai contra a humanização e vai contra a unidade, o enxergar do ser humano como um todo. A gente sabe que para que a gente possa humanizar, a gente tem que seguir, partir do princípio que o ser humano é um só, que a mente depende do corpo, o corpo depende da mente. Hoje, justamente, o ensino médico está caminhando até com as novas diretrizes aí que a gente teve, está caminhando justamente para o aumento dessa humanização e para o entendimento e o distanciamento dessa fragmentação de ciclo básico, ciclo de prática, e entender a medicina como uma arte que estuda o ser humano como um todo. Então, diante disso, como humanizar? Galera, vocês têm que ter alguns referenciais até para que vocês possam usar na fabricação da dissertação que vocês vão fazer, né? Eu trouxe um aí que eu achei bastante interessante, que é o Laim Intralgo. Ele é médico, historiador e filósofo. E ele trouxe algumas questões e algumas formas que ele acha importante que poderiam ser utilizadas para humanizar a prática médica, o curso médico. Primeiro seria o princípio da máxima capacidade técnica. Primeiro, antes de tudo, o médico ele precisa ter sua capacidade técnica até para poder agir de forma correta. Princípio da obra bem feita, ou seja, ele tem que usar esse conhecimento que ele tem para o bem. Não adianta ele só ter o conhecimento e guardar para si, ou ter o conhecimento e usá-lo para o mal. E o terceiro, princípio da autenticidade do bem. Ou seja, caso ocorra algum conflito, algum problema, ele deve sempre favorecer o paciente. Então é isso. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre as outras questões, vou explorar mais alguns assuntos teóricos e falar um pouco sobre a escrita de vocês da dissertação. Desculpa aí se a aula ficou longa, mas o assunto realmente é um módulo todo, né? É difícil da gente tentar enxugar. Mas é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, vou deixar meu número disponível para vocês e vocês podem tirar dúvidas a qualquer momento.